No Saber Direito desta semana, a professora Thaisa Lopes traz um curso sobre direito de família. Durante as 5 aulas, ela faz uma introdução e traça o contexto histórico da união estável. Fala sobre a diferença quando comparada ao casamento e aborda o regime de bens. A conversão da união estável em casamento também é um tema do curso. Assista à aula 2. Olá, estamos de volta a mais uma aula do curso Saber Direito. Nessa aula 2, nós iremos conversar sobre diferenças práticas da união estável e do casamento. Vamos entrar em alguns aspectos que fazem com que as pessoas acreditem que a união estável e o casamento têm exatamente os mesmos direitos. E vamos entrar também nos regimes de bens. Nessa aula a gente vai falar sobre 3 regimes de bens e na próxima aula a gente dá sequência com os outros regimes de bens. Então vamos já iniciar entendendo quais são os direitos que são diferentes entre quem está em uma união estável e quem está em um casamento. Eu já dei alguns spoilers na aula anterior e vamos começar ainda entendendo por que surge essa crença, vou colocar assim, popular, não apenas dentro da área do direito, como também para a maioria das pessoas que são leigas. Até 2011, ninguém se falava, nem da área do direito, nem dos leigos, que não existia diferença de direitos entre quem estava em união estável e quem estava casado. Era muito claro, muito nítido que os direitos eles eram diferentes, principalmente no que tange ao direito sucessório e outras áreas dentro do próprio direito. No entanto, em 2011, as pessoas começam a dizer que os direitos de quem tem união estável são os mesmos direitos de quem está casado. E não são. Não são. Inclusive, eu vou trazer algumas linhas do direito aqui para vocês. E a majoritária mesmo, de fato, também entende que não é, ok? Vamos entender como é que isso acontece. Em 2011, o STF julga o artigo 1790 do Código Civil como inconstitucional. O que é esse artigo? O artigo 1790, ele trazia a ordem de concorrência e a forma de partilha dos bens de quem estava em união estável. E essa partilha, ela era diferente de quem estava casado. Ou seja, se você tinha uma união estável, a sua partilha era regida pelo 1790. Se você estava casado, a sua partilha seria regida pelo 1829. Artigos diferentes, disposições diferentes, direitos diferentes. Em uma situação, inclusive, era preferível para a mulher ter uma partilha, ou para o homem, né? Ter uma partilha pela união estável do que pelo casamento, e a gente vai entender aqui por quê. Então, vamos ao artigo 1790. O artigo 1790, ele vai trazer... Eu não vou trazer, gente, aqui o artigo descritinho, vocês podem consultar a lei. Eu vou trazer aqui de forma mais dinâmica, tá bom? O artigo 1790, ele vai trazer assim, ó, que a participação da herança só existia sobre bens que foram adquiridos durante o período dessa união estável e de forma onerosa. Traduzindo, se eu me caso com um Joãozinho e o Joãozinho, ou se eu me caso não, perdão, gente, voltamos aqui. Se eu inicio uma união estável com o Joãozinho e o Joãozinho não tem absolutamente nada, como diria minha professora de faculdade na época, se o Joãozinho é um kung fu, um fu na vida, e a gente adquirir todo o nosso patrimônio juntos, com o esforço do nosso trabalho, todo esse patrimônio, a partir do momento em que Joãozinho falecer, vai ser primeiro dividido meio a meio. Dessa forma, terei eu a minha meia-ação. E sobre os outros 50%, teríamos o quê? A herança que João teria deixado. Imagine que eu e João tivéssemos tido um filho. O que esse artigo vai dizer? Que eu concorreria sobre esse filho que tive com o João
de forma igualitária, tendo exatamente a mesma cota-parte que ele. Então, sobre a herança do Joãozinho, eu ia ficar com 50% e o nosso filho ia ficar com os outros 50%. Vou imaginar que seja essa a configuração, ok? Sobre a herança, 50-50. Se eu estivesse casada, eu não estaria sendo regida pelo 1790, eu estaria sendo regida pelo 1829, inciso 1, que vai dizer o seguinte, que os descendentes concorrem com os cônjuges, salvo se casado no regime da comunhão parcial de bens, vamos imaginar aqui que seja esse o regime que a gente tenha, ou a pessoa não tiver deixado bens particulares, ou seja, como esses bens que eu adquiri com o Joãozinho foram todos bens comuns, lá no 1829, inciso 1, sendo eu esposa, eu recebo menos do que sendo eu companheira. Então, a gente tinha diferenças, tá? Então, sendo todos os bens comuns, sendo todos os filhos do casal e não tendo, né, bens particulares, a gente não tinha ali uma partilha vantajosa para quem estava casado. Mas essa é a única hipótese. Porque nas demais, vou trazer aqui, voltando aqui para o 1790, vocês vão ver que ele é bem mais dolorido para quem está numa união estável. Então, veja, se, por exemplo, nessa situação, o bem imóvel que eu tivesse adquirido com o Joãozinho não tivesse sido esforço do nosso trabalho, mas se, por exemplo, tivesse sido uma herança de João, eu não herdaria nada. Porque eu só poderia concorrer na herança sobre os bens que foram adquiridos em comum durante aquele período. Esse bem seria um bem particular e eu não teria direito. Já a esposa, lá no 1829-1, teria direito de participar na herança e concorrer com esses bens. E independeria se eram filhos comuns ou simplesmente filhos que ele já tivesse fora. Por quê? Porque aqui no 1790, no inciso 2, a gente ia ter o seguinte, que se os filhos não fossem nossos, se eu estivesse concorrendo com filhos que fossem exclusivamente do Joãozinho, por exemplo, eu só teria direito a 50% do que caberia a ele. Num desenho, por exemplo, se na primeira parte, se fossem filhos comuns, eu sairia com 50% e ele com os outros 50%, aqui eu sairia com 25% e ele com 75%. No entanto, se ele fosse concorrer, em razão do inciso 3, com qualquer outro parente, quem seria qualquer outro parente? Pai, mãe, avô, avó, né, com os ascendentes. Ou ainda com parentes colaterais, irmão, irmã, por exemplo, o cônjuge, o companheiro, ele só receberia 1/3 da herança do que era oneroso. Imaginem vocês, então, que a gente estivesse naquela situação, minha com o Joãozinho, em que tudo a gente construiu nós dois, mas a gente não teve filhos. E aí, aquela casa que eu teria, por exemplo, 50%, seria partilhada nos outros 50% e eu só receberia 1/3. Os outros 2/3, por exemplo, iriam para os irmãos dele. Eu só ficaria com 1/3. Vocês conseguem perceber o quanto que a partilha, para quem estava em união estável, ela era muito mais onerosa do que para quem estava casado? Porque lá, para quem está casado no 1829, no inciso 3º, a mulher já herda sozinha. Quem é casada não teria que partilhar a herança com o seu cunhado. Aqui partilha. Então, a gente tinha aqui essa partilha desigual. E a única hipótese em que a pessoa que estava em uma união estável iria receber tudo sozinha era se e somente se ela fosse a única pessoa ali viva. Se ele não tivesse mais parentes, né? Lembrando que o nosso Código Civil considera parentes até a linha do 4º grau. Então, gente, era uma partilha de herança bem injusta, muito aquém. A pessoa que estava em união estável, ela tinha uma partilha muito aquém de uma pessoa que estava casada. E aí, o que acontece então?
O ano é 2011 e a gente tem o STF analisando a constitucionalidade desse artigo 1790. E o que o STF vai dizer? O STF vai dizer que esse artigo ele é inconstitucional. E ele vai dizer que pessoas que estão em uma união estável a essas pessoas deve ser aplicado o artigo 1829, inciso 1. Ainda nessa época do julgamento, houve um questionamento em embargos de declaração do IBDFAM, que questionou nessa questão dizendo o seguinte: ok, entendemos que esse artigo ele é inconstitucional, entendemos que os direitos devem ser similares, mas até que ponto? Ou seja, vou trazer um ponto aqui. No artigo 1845, entendia-se que o cônjuge era um herdeiro necessário. O que significa ser um herdeiro necessário? Significa que se ele quiser, vamos imaginar aqui, significa que se eu estou casada e eu quiser fazer um testamento para outra pessoa, eu vou ter que resguardar uma parte, ele vai ter uma parte resguardada, que a gente chama de legítima, e eu não vou poder dispor da integralidade dos meus bens. Agora, se eu estava em uma união estável, por exemplo, regida, imaginar aqui, tá? Que eu tivesse um contrato, eu estava regida pelo regime da separação de bens, eu poderia deixar a integralidade da minha herança para minha mãe e a outra pessoa não receber nada. Por quê? Porque ele, o companheiro, não era um herdeiro necessário. Então, o IBDFAM vem e questiona, ok, mas e os demais artigos? Como é que fica essa aplicação? Equiparou em quê? E o STF responde, não está em julgamento os demais artigos. Está em julgamento exclusivamente o artigo 1790. O que isso significa? Significa que o STF está dizendo que a gente não tem o reconhecimento de uma equiparação dos direitos sucessórios ou dos demais artigos para quem está em união estável em relação ao casamento. Essa é a minha opinião. Por que essa é a minha opinião? Nós temos 3 correntes doutrinárias. A gente tem uma corrente doutrinária que vai entender que a partir do 1790, todos os direitos de união estável e casamento de quem está em uma união estável ou quem está casado, foram equiparados. Essa não é a doutrina majoritária, mas é o que se tem por ideia da maioria das pessoas, o que todo mundo sai dizendo por aí. Mas não foi. Quem tem união estável e está casado não tem exatamente os mesmos direitos. Mas há uma doutrina minoritária que vai dizer isso. Tem a doutrina majoritária, que vai entender o seguinte, que os direitos foram equiparados dentro do livro dos direitos sucessórios, ou seja, por exemplo, em relação a esse 1845, ele vai entender que os direitos são iguais. Portanto, tanto o cônjuge quanto o companheiro, por exemplo, não poderiam ficar excluídos da herança. E tem uma doutrina minoritária, da qual eu faço parte, da qual eu defendo, vamos assim dizer. E essa doutrina minoritária, ela vai dizer o seguinte: só houve a equiparação entre o 1790 e o 1829. Isso não se aplica para os demais artigos. Eu vou explicar aqui porque que eu defendo essa corrente, porque eu faço parte dessa corrente. Por exemplo, vou citar aqui um doutrinador que é o Conrado Paulino, que também faz parte dessa corrente. Tem outros, tá, gente? Porque é o que me veio aqui, eu gosto muito dos livros dele, é o que me veio à mente. Mas quando o STF diz que não está em pauta os demais artigos, ele está sendo claro, ele está se posicionando. Olha, eu estou só declarando a inconstitucionalidade sobre o 1790. Não cabe análise aqui dos demais artigos. Então, primeiro que tem essa posição do STF quando questionado pelo IBDFAM. Segundo, que a gente tem que ter o direito de liberdade e garantia individual preservada. Quando alguém me procura para fazer um planejamento matrimonial, um planejamento sucessório, eu preciso ter liberdade para pensar, para poder planejar, para poder organizar.
Será que um casal que está, por exemplo, às vezes numa segunda união e que não quer de forma alguma que os seus bens sejam misturados, não pode optar pela liberdade que a união estável permite em detrimento do casamento? A gente vai trazer aqui alguns pontos, né, dessas diferenças jurídicas. E ele não pode optar pela união estável para que ele possa deixar um testamento e, assim, não ter esses bens partilhados? Tanto para o homem quanto para a mulher, ou tanto para um casal homoafetivo, não pode se permitir isso. Então, por conta dessa preservação das liberdades individuais e por conta, mas sobretudo, né, o meu embasamento é, em razão da resposta que o STF deu, eu faço parte da linha minoritária que entende que os direitos não foram equiparados. E aí, quando eu falo direitos, eu estou falando sobre os direitos sucessórios, tá? Nesse sentido, eu estou me posicionando contra a doutrina majoritária, que entendem que em relação aos direitos sucessórios, ou seja, o livro das sucessões ali, né, e alguns dispositivos também de direito de família do nosso Código Civil, houve uma equiparação. Gente, dizer que alguns dispositivos são similares e que foram equiparados não é o mesmo que dizer que os direitos são iguais. Por que que não é igual? Porque é ter uma mente assim, ó, eu olhar o direito como se o direito fosse isso e não como se o direito fosse isso. Nós temos direito civil, direito empresarial, direito securitário, direito previdenciário, são várias áreas do direito. O direito ele foi construído com base na ideia da família como uma sociedade e com base principalmente de que a família começava com o casamento. Então, há várias outras áreas do direito que têm um reflexo do direito de família, principalmente em relação à questão de uma pessoa estar casada ou não. Então, a gente vai ver aqui que tem questões que não podem ser aplicadas, principalmente por uma grande diferença que eu já vou começar trazendo aqui para vocês. Eu vou trazer várias diferenças de união estável e casamento na prática, tanto jurídicas, né, quanto ali do dia a dia, que você não pode desconsiderar, são distintas. E eu ouso dizer, ou estou sendo ousada aqui em dizer, que o profissional do direito que se posiciona por um leigo, dizendo que se você tem união estável, você tem exatamente os mesmos direitos de uma pessoa que está casada, você está causando muito mais mal a ele do que bem. Porque ele compra essa ideia, ele acredita nisso e na hora que ele vai para a prática, ele vai ver que as coisas não são bem assim. Na primeira aula, eu trouxe 2 exemplos. Eu trouxe a questão da paternidade, né, da presunção de paternidade, e eu trouxe também a questão do INSS. Vamos ver aqui outras 10 diferenças práticas. Primeira questão. Já vou começar aqui com uma bem pontual, porque as pessoas falam assim: Thaisa, eu entendo você me dizer que a união estável, ela não tem os mesmos direitos de uma pessoa que está casada, mas e se eu tiver uma escritura pública de união estável? Eu não coloquei ali a data? Eu não disse que eu tenho ali uma união estável? Então, essa pessoa está garantida. E aqui, gente, uma pessoa que fala isso, ela não sabe qual é a diferença jurídica de uma escritura pública para uma certidão de casamento. Uma certidão de casamento constitui, cria um novo direito no mundo jurídico. Quando uma pessoa se casa, no mundo dos fatos, lá no mundo jurídico, foi criada uma certidão de nascimento. Então, eu tenho ali a criação de um direito. Quando uma pessoa faz uma escritura pública, o que ela tem não é uma certidão, ela tem um contrato que tem fé pública. Eu vou fazer uma analogia aqui, dentro da área do direito imobiliário, só para que vocês possam compreender. Imagina você que você decidiu comprar um imóvel. Como é que você vai fazer a aquisição desse imóvel? Você vai, primeiro, fazer uma escritura pública, ou seja, um contrato público, ok? Um contrato público não, gente, perdão. Um contrato com fé pública, porque feito por um tabelião.
E depois você vai pegar essa escritura pública e você vai levar ela para registro, lá no cartório de registro de imóvel, e vai pedir a averbação dessa escritura lá para que seja feita a transferência. Você vai pedir o registro. Todo o imóvel regular, ele tem uma certidão de matrícula, onde você tem ali esse histórico. Ou seja, quando que você se torna dono do imóvel? É quando você fez a escritura pública de compra e venda e quando você pagou? Não. Você se torna dono desse imóvel quando lá na certidão de matrícula desse imóvel, também conhecida por certidão de ônus do imóvel, você está indicado como proprietário. É aquela certidão que vai constituir o seu direito. A escritura é só um contrato com fé pública. É um documento público que vai fazer com que você tenha prova. Tanto é que imagine você, por exemplo, uma pessoa que está aqui em Brasília, faz uma escritura pública de união estável, vou botar aqui. Seu Cleverson fez uma escritura de união estável com a dona Maria. Aqui, em Brasília. Mas ele tem uma outra família lá em Goiânia. Aí ele caminhoneiro, ele mantém ali as duas famílias, aí ele vai lá para Goiânia e faz uma outra escritura pública declarando união estável com a dona Maria. E aí? A gente tem duas escrituras públicas declarando uniões estáveis concomitantemente. A gente sabe que o nosso ordenamento jurídico não permite uniões paralelas. Se você tivesse casado, você conseguia fazer isso? Não. Por quê? Segundo ponto, você não tem alteração do estado civil quando você está em uma união estável. Se você é uma pessoa solteira, você segue solteira. Se você é uma pessoa casada e se divorciou, você vai ser divorciado. Não se altera o estado civil. Então, E aí, gente, entendam, não é que eu estou defendendo que a pessoa tenha duas escrituras públicas, eu estou dizendo que isso acontece. E aí, na medida que isso acontece, qual é a escritura pública que vai valer? Como é que funciona se você apresenta lá no INSS as duas escrituras públicas? Ah, Thaisa, mas eu não estou nessa situação, né? Minha situação não é essa. Tudo bem, então vamos imaginar que você tem uma escritura pública, o seu marido, o seu companheiro falece, mas o seu enteado não gosta de você, ele detesta você. E aí, na hora que ele morre, ele vai virar para você e vai dizer assim, olha, ele tinha essa escritura pública aí, mas quando o meu pai faleceu, ela já tinha se separado dele. Estava separada de fato. Então, eu não reconheço essa união estável. O que vai acontecer? Você vai precisar entrar na justiça para pedir o reconhecimento dessa união estável lá. E aí vocês acham que isso só acontece com quem é pobre lá? Não, gente. Vou trazer aqui um caso de uma famosa também. Antônia Fontinelli e Marcos Paulo tinham escritura pública de união estável. Sabe quando é que a Antônia Fontinelli ingressa no processo dele? Segundo palavras dela, veiculadas na mídia, porque não tive acesso ao processo, tá, gente? Quando ela consegue o reconhecimento dessa união estável lá no Tribunal de Justiça. Então, se ela tivesse casada, ela tinha que fazer prova que ela estava casada? Não, por quê? Porque a certidão de nascimento já é... a certidão de casamento já é a prova que o casamento existiu. A escritura pública de união estável, ela nada mais é que um documento comprobatório. Então, primeiro ponto, vocês têm que entender que a escritura pública de união estável é uma coisa e vocês têm que entender que certidão de casamento é outra. Eu vou falar na próxima aula ainda sobre a questão do registro, tá? Da escritura pública, que a maioria das pessoas sequer sabe que existe, para poder a gente lhe dar uma amarradinha. Mas escritura pública e certidão de casamento são coisas diferentes. Outro ponto. Imagina que você está casado. Você teve alteração do seu estado civil, não teve? O que acontece se você se casar novamente? Crime de bigamia. Por que crime de bigamia? Caso recente da mídia também. Maíra Cardi teve o casamento dela anulado com Arthur Aguiar e respondeu por crime de bigamia. Porque ela estava casada nos Estados Unidos com outra pessoa, não se divorciou lá, deu entrada aqui, porque ela estava divorciada de outro brasileiro aqui, se casou com Arthur. Ela responde pelo crime de bigamia? Responde. E uma pessoa que está casada e faz uma união estável, responde pelo crime de bigamia? Não responde. Inclusive, gente, o próprio
Código Civil de 2002, ele vai dizer que é permitido a uma pessoa que está casada, estado civil casado, no entanto, separado de fato, constituir uma união estável. Se você está casado, você consegue se casar sem se divorciar? Não. Mas se você está casado, você consegue fazer uma união estável? Consegue. Vocês conseguem perceber que não é a mesma coisa? Seguimos, porque aqui, né, tem muita coisa. Existe, por conta dessa questão dos regimes de bens, aqui é claro que também depende aqui, em alguma medida, alguma questão, o que a gente chama, em alguns casos, de vênia conjugal. O que é a vênia conjugal? É que vamos imaginar que você está lá no regime da comunhão parcial de bens, que é a maioria do regime que as pessoas casam, e aí seu marido ele quer ser fiador da mãe dele. Não sei se vocês sabem, gente, mas para você ser fiador, quando você é fiador, e você, por exemplo, tem um bem, esse bem ele pode ser, inclusive, penhorado. Ah, mas é bem de família, mas o fiador, o Instituto da Fiança, permite a penhora desse bem. Você está casada, comunhão parcial de bens. O imóvel está exclusivamente no nome do seu marido, mas você está casada. E ele quer ser fiador da mãe, para ele poder ser fiador, você precisa autorizar. Por quê? Porque entende-se que esse bem, o prejuízo que vai acontecer, se a mãe dele não pagar, o bem de vocês pode ir a leilão. Pode ser utilizado para penhora, perdão, e a leilão não, pode ser utilizado, pode ser penhorado. Se você está em união estável, você não se mete. Ah, mas no regime no Instituto da União Estável, o regime é a comunhão parcial de bens, o regime de bens é o mesmo. Eu também teria direito sobre esse imóvel que está lá. Pois é, mas você não tem necessidade da vênia conjugal. Então, se ele faz isso sem a sua assinatura, sem autorização, você pode simplesmente depois lá na frente, num processo de execução, virar e dizer assim, olha, ele fez isso aqui sem minha autorização, então esse aqui é nulo, eu não autorizei. Na união estável, vai depender ali talvez de uma jurisprudência, o juiz entender para o seu lado ou não entender. Então, via de regra, não exige vênia conjugal. Outra questão, tem um instituto, gente, poucas pessoas sabem, então vamos aprender aqui. Imagina que eu queira fazer uma doação de um imóvel para os meus pais. Os meus pais estão casados. Quando eu vou e faço a doação desse apartamento para o meu pai e para minha mãe de forma conjunta, quando eu dou para os dois, existe um artigo no Código Civil que vai falar sobre o direito de acrescer para quem está casado. O que isso significa? Isso significa que uma vez que doei esse bem para essas duas pessoas, se, por exemplo, o meu pai vier a falecer, a parte dele não vai entrar no inventário, a parte dele é acrescida para a minha mãe, porque os dois são casados. Então, a doação passa a ser integral daquele casado. Daquele casal. E se você está em união estável? Se você está em união estável, a maioria, tá, gente, das pessoas entendem que não se aplica o direito de acrescer aqui. Então, mais um ponto, mais uma diferença, tá? Os outros 50% não passaria para a companheira, seria inventariado. Aí é aquela questão. Uma vez que são institutos diferentes, a gente vai escolher o que melhor convém. Mas é importante vocês entenderem aqui. Eu já falei sobre... tem mais um ponto aqui, tá? Venda de bem imóvel. Está numa união estável. E aí, você quer vender uma casa que você comprou enquanto você estava em união estável, tá bom? Essa casa, quando você comprou só no seu nome. Você consegue comprar só no seu nome se você está em união estável? Consegue. Você consegue comprar só no seu nome se você estiver casado, sem precisar da autorização do marido ou da esposa para comprar? Consegue. Mas você precisa da autorização do seu marido para vender se você estiver casada, ou da sua esposa se você estiver casado? Precisa. Dentro do regime da comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens, vai precisar. Salvo separação de bens, tá, gente? Agora, se você
está em uma união estável, você vai chegar lá no cartório de notas e vai dizer assim para o tabelião: olha, esse tabelião, eu me declaro solteira. Estou solteira. Ah, mas a resolução do CNJ diz que você precisa dizer qual que é o seu estado, se você se declara em união estável ou se você não se declara em união estável. Ah, eu vou me declarar que eu não estou em união estável, não, porque eu não quero que ela, né? A pessoa vai lá de má fé, vira lá e fala assim: declaro não estar em união estável. Como é que esse tabelião vai saber que você tem união estável se você está dizendo que você não tem? Seu estado civil é solteiro, então você vende. Isso favorece e facilita a gente ter o quê? Fraude em partilha de bens, porque você tem uma possibilidade de você mexer. Ou ainda pior, que esse caso aqui eu vou contar que isso aconteceu, só não vou dar o nome aqui do tabelião, daquele daqui de Brasília. Eu tinha um casal que eu ia fazer, a gente estava fazendo a negociação da venda de um bem imóvel. E esse casal, gente, o marido estava aqui e a esposa estava no Rio. O companheiro estava aqui e a companheira estava no Rio. Então, eles não estavam aqui presentes. E aí, eles queriam comprar esse imóvel e ele queria declarar que ele estava em união estável. Eu falei, tem que declarar que você está em união estável, que você está adquirindo isso e tal, papapá, papapá. E aí, a gente levou a escritura de compra e venda e eu declarei lá que quem estava comprando, vou dar um nome fictício aqui, tá? Quem estava comprando era o seu José, mas que o seu José declarava ter união estável com a dona Joaquina. Só que a dona Joaquina estava lá no momento? Não. O casal tinha escritura pública de união estável? Não. Precisava ter escritura de união estável para a gente estar numa união estável? Não. Aí mandei a minuta, cheguei lá no cartório, na hora eu falei assim, preciso da escritura pública. Não, mas não tem, então ela tem que estar aqui presente. Não, mas ela não está. Está no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, não, então aqui ele declarou lá que, porque existe essa obrigatoriedade, tá, do CNJ, de você declarar se você está ou não em uma união estável. O tabelião declarou que a pessoa dizia que não tinha uma união estável. E eu fiquei muito brava com ele. Eu fui discutir com ele. Eu falei, mas se ele está declarando que está... Aí ele falou assim, imagina a seguinte situação. Imagina que você chega aqui para mim, você fala que você quer fazer uma escritura de compra e venda, e a escritura pública é uma prova, e vira para mim e diz que você tem uma união estável junto com o Neymar. Aí eu vou colocar aqui na escritura pública que você tem uma união estável com o Neymar. Imagina, gente, eu estou produzindo um documento público sem qualquer outro documento, sem a presença da pessoa aqui, simplesmente com base na sua declaração. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Então, tem tabelião que vai aceitar, porque o tabelião ele é como um juiz nesse sentido, de dizer que pode ou que não pode. Tem tabelião que não vai aceitar. E a gente precisa entender que eu fiquei bem mexida, eu falei, ele tem uma certa razão. Eu estou fazendo um documento público com fé pública. Como é que eu vou dizer que tem se a mulher não está aqui, se ele não está conversando, se não está presencialmente? Então, o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que quando a gente está falando de união estável, mesmo nesse caso, eu tendo a concordar com o tabelião. Ele não está de todo errado ao dizer que se ele não tiver uma escritura pública, ele não pode declarar ali sem a presença de outra pessoa. E aí, naquela escritura pública, ele está afirmando o quê? Para uma obrigação do CNJ, uma imposição do CNJ, de dizer se você está ou não numa união estável, e está dizendo que o casal não está. Então, é complicado, gente, é muito complicado quando a gente está falando de união estável, de casamento, a gente dizer que os direitos são iguais, porque não são. E eu vou trazer aqui, por fim, um caso que eu acho mais emblemático, que estou no aguardo do posicionamento do STJ e depois, provavelmente, do STF. Gostaria muito que fosse um caso que chegasse até o STF para a gente poder dar uma martelada na ideia de se temos uma equiparação dos direitos sucessórios em relação ao cônjuge, ao companheiro ou não. Por quê? Vocês lembram que eu comentei com vocês que quando do julgamento do 1790 foi questionado ao STF se o artigo 1845, por exemplo, também seria aplicado em relação a essa questão se o companheiro ele é um herdeiro necessário ou não? Pois bem, olha o que a gente tem aqui. Vou trazer um caso famoso, está na mídia, para vocês interagirem. Lembram que até 2011, a gente tinha a ideia de que para que uma pessoa que estivesse em união estável deixasse o seu companheiro sem nenhuma herança, bastava ela fazer um testamento e não contemplar esse companheiro no testamento, e assim contemplar outras pessoas,
Porque nessa lógica, pelo 1845 do Código Civil, o companheiro não é um herdeiro necessário. Os direitos de companheiro e de cônjuge são distintos. Começamos a ter várias questões relacionadas a essa. Tem o caso da Antônia Fontinelli, por exemplo, mas ali é uma questão relacionada a qual testamento é válido ou não. E mais recentemente nós temos o caso do Gugu, que está na mídia. Estou aguardando aqui o julgamento ansiosa. Por quê? Foi julgado válido, né, saiu na mídia, que a disposição da integralidade da herança dele está válida. E o Gugu não contemplou a Rose no testamento dele. Então, a questão é, temos a Rose, se for reconhecida como companheira, uma herdeira necessária ou não? Porque aí a gente vai ter, de fato, essa dúvida sanada. A gente tem o companheiro como um herdeiro necessário ou não? Hoje é dúbio. Hoje a gente tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não. O STJ tem uma posição majoritária aplicando o entendimento de que o companheiro, ele é herdeiro necessário, mas a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ficar essa questão. Por isso que é bem interessante a gente aguardar esses casos, às vezes midiáticos, né, que às vezes as pessoas consomem apenas pela fofoca, mas nós que somos operadores do direito, a gente tem ali um extra, que é bom a gente dar uma analisada. Eu gostaria muito que fosse seguido na ideia de que o companheiro, ele não é um herdeiro necessário, até para a gente poder voltar com essa lógica de que são institutos diferentes e que as pessoas, podendo ter diferenças, possam seguir por uma linha ou por outra, né? Eu posso olhar, o casamento é mais interessante. Não, para mim, a união estável ela é mais interessante. Então, vamos ver o que vai dar. Espero que com esses exemplos que eu dei para vocês consigam perceber que quem está em união estável não goza dos mesmos direitos de quem está em uma união estável, ainda que alguns desses direitos sejam similares. Então, a gente vai entrar aqui agora na lógica do regime de bens. Eu vou trazer para vocês dois aqui, vou tentar falar aqui de forma mais sucinta sobre cada um deles. Mas ainda que a gente tenha a aplicação do regime da comunhão parcial de bens, o regime da separação de bens, ainda que a gente possa ter algumas semelhanças, ainda que ambas essas entidades sejam protegidas pelo Estado, não são institutos iguais, portanto, por óbvio, temos direitos diferentes, ok? Então, vamos falar agora sobre regime de bens. Vamos falar sobre o regime da comunhão parcial de bens, separação obrigatória de bens e separação de bens convencional. A maioria das pessoas nem sabe que existe uma diferença dentro dos dois regimes de separação de bens, tá bom? Nós temos dois regimes de bens legais. O que isso significa? Todas as vezes que uma pessoa, ao fazer uma união estável ou ao fazer um casamento, quiser celebrar um casamento, ela precisa fazer um contrato. Então, se uma pessoa não quiser se enquadrar dentro de um dos regimes de bens legais, que são dois e não apenas um, ela vai precisar ou fazer uma escritura pública declaratória de união estável, ou ainda, né, mais recentemente, um termo declaratório de união estável. Vou explicar depois a diferença entre os dois. É uma questão recente. Ou ela vai precisar fazer um pacto antinupcial. Se ela não fizer esse contrato, né, esse contrato público, ela vai estar sendo regida por um dos regimes legais. A maioria das pessoas acha que quem está em união estável está sendo regida sempre pelo regime da comunhão parcial de bens, porque é isso que dita a lei. Só que ela se esquece que existe o regime da separação legal ou o regime da separação obrigatória de bens, que é o termo que eu particularmente prefiro. Por quê? O nosso Código Civil vai trazer alguns impedimentos, vamos assim dizer, algumas questões. Ele vai dizer assim, olha, se você estiver em determinadas situações, você não deveria se casar. Você pode, mas você não deve. E se
você se casar em alguma dessas situações, se você se enquadrar em alguma dessas situações, vai ser aplicado para você o regime da separação obrigatória de bens, o regime da separação legal, e não o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa, gente, que pode ser que você esteja em uma união estável, pode ser que o seu cliente esteja em uma união estável, sendo regido pelo regime da separação obrigatória de bens e não sabe. Eu vou enumerar para vocês aqui algumas dessas situações, em específico, uma que o próprio Código Civil traz, né, que é a questão do homem casado, e vou entrar também um pouquinho nas diferenças desses regimes. Quais são as situações em que, se uma pessoa se enquadrar, ela vai estar sendo regida pelo regime da separação obrigatória dentro de uma união estável e não pelo regime da comunhão parcial de bens? Situação 1, casado, ou separado judicialmente, ou divorciado sem realizar a partilha de bens. Uma pessoa que está casada consegue fazer uma união estável? Consegue. Sair de casa, aí eu não queria entrar nessa burocracia, também só tinha um carro ali, a única coisa que a gente adquiriu junto foi um carro, cada um saiu com o seu, não fiz nada. E aí começa uma outra união estável. Qual que é o regime de bens dessa nova união estável? Separação obrigatória de bens. Por quê? Porque ao divorciado que não realizou a partilha de bens, é permitido o casamento, porém, no regime da separação obrigatória de bens. Então, se ao divorciado é permitido, isso se aplica por consequência ao separado judicial, isso se aplica por consequência a quem está separado de fato. Por quê? Porque não regularizou a situação, não foi feita a partilha de bens. Uma vez que não foi feita a partilha de bens, regime da separação obrigatória. Esse é o mais comum, tá? Temos algumas outras situações. Viúvo ou viúva que não fez o inventário. Outra situação que acontece muito, o brasileiro ele tem uma preguiça, o inventário é caro, dá trabalho, às vezes a pessoa só deixou um imóvel, enfim tal. Teve filhos, não fez o inventário, segue lá na posse do imóvel, nunca regularizou, inicia uma união estável. Como não fez, qual que é o regime de bens? Separação obrigatória de bens. Vou dar outro exemplo, esse aqui é um pouquinho polêmico, né? Vocês lembram que eu comentei que uma mulher que está grávida, ela tem a paternidade presumida como sendo do esposo? Então, imagina, o que é o nosso Código Civil vai dizer o seguinte, que se a mulher, ela quisesse casar dentro de um período de 10 meses, ou do divórcio, ou da morte do marido, ela vai ter que se casar sobre o regime da separação obrigatória de bens. Por que isso acontece, né, gente? Porque tinha, dentro do período de 10 meses, porque era a lógica de que a gravidez iria acontecer ali e são presumidos como de uma pessoa, a pessoa grávida, são presumidos, esse filho seria presumido como do ex, e não do atual. Então, se impõe aqui também essa normativa. Mas hoje em dia isso já é mais fácil de você resolver. Se for o caso, é só você levar ali um teste de gravidez negativo ou esperar mesmo o prazo para não ter esse estresse. E aí você pode me perguntar, Thaisa, então o regime da separação obrigatória de bens é exatamente igual ao regime da separação convencional de bens? Não, não é. Então, eu vou começar trazendo aqui algumas diferenças entre os dois regimes de bens. Primeiro, quem se casa ou quem constitui uma união estável pelo regime da separação obrigatória de bens não é herdeiro de quem tem filhos. Como assim? Vou explicar. Seguinte situação. Estou casada, ou estou numa união estável, sobre o regime da separação obrigatória de bens, e o José já tinha um filho. O que vai dizer o 1829, inciso 1? Que a herança deve ser partilhada da seguinte forma: cônjuge concorre com descendentes. E aí lembra, né, gente, como eu falei na outra aula, que o companheiro aqui também concorre pelo 1829.
Então, assim, ó, o cônjuge, o esposo, no meu caso, eu, esposa, vou concorrer com os descendentes, com os filhos. Essa é a regra. Só que ele vai dizer assim, ó, salvo se casado no regime da comunhão universal ou casado no regime da separação legal de bens, que é o 1640. Ele vai trazer o 1640, mas se não me falha a memória, é 1641. Posso estar enganada, tem que dar uma conferida no código. Mas quem está casada pelo regime da separação legal, pelo regime da separação obrigatória de bens, sai com 0 herança. Não concorre na herança quando há filhos. Concorre com os ascendentes, tá? Se a pessoa não tem filhos, concorre com os ascendentes. Mas se tem filhos, não concorre na herança. E quem está no regime da separação convencional de bens, ou seja, aquela que é escolhida, aquela que o casal estabelece por meio de pacto antinupcial se casado ou por meio de escritura pública, no caso da união estável. Quem está nesse regime vai herdar, concorre na herança com os descendentes. Ou seja, aqui a gente já tem uma diferença clara. Separação convencional, você é considerado herdeiro. Separação obrigatória de bens, havendo filhos, você não é considerado herdeiro. Segunda diferença, quem está casado ou em união estável pelo regime da separação obrigatória não pode fazer abertura de empresa. Não tem como fazer um CNPJ em conjunto. Ou seja, eu quero abrir uma empresa com o meu marido lá. Consigo? Se eu estiver no regime da separação convencional de bens, consigo. E se eu estiver no regime da separação obrigatória? Não consigo. Há outras diferenças, principalmente em relação a questões relacionadas à doação, tá bom? Doação para ascendente, para descendente, que eu não vou aqui me delongar muito, mas o que eu quero que vocês saibam é, na prática, separação convencional de bens e separação obrigatória de bens não é a mesma coisa. E só um ponto, porque esse aqui eu também acho importante, tem uma súmula do STF que vai dizer que quem está sobre o regime da separação legal de bens, ou seja, separação obrigatória de bens, vai estar tendo a possibilidade de mear bens. Como assim, Thais? O que isso significa? Por que você foi obrigada a se casar no regime da separação obrigatória de bens? Se você conseguir comprovar que você contribuiu efetivamente, de alguma forma, para a construção daquele patrimônio, você pode pedir a meação, você pode pedir a partilha desses bens. Quem está em separação escolhida, isso não cabe. Daí o STJ vai dizer o seguinte, né, em relação à aplicação dessa súmula. Ele vai dizer que isso é possível desde que você tenha conseguido contribuir de forma financeira e que você consiga comprovar. Mas aí é bem subjetivo. Então, até nisso a gente tem ali uma diferença, tá bom? Importante a gente saber que existem algumas diferenças ali entre um e outro. Exposto isso, então assim, se você está entre algumas dessas situações que você está numa união estável e você está em alguma daquelas situações que eu mencionei e você acha que você está sendo regida pelo regime da comunhão parcial e você está sendo regida pelo regime da separação obrigatória de bens, você está ali numa situação bem complicada. Se você tentasse se casar, o que ia acontecer? Você seria informado disso. Então, é bem importante ter essa questão. Só mais um adendo aqui. Quem está em união estável e faz a conversão da união estável em casamento e demonstra que essa união estável começou antes dessa pessoa ter 70 anos, você não fica obrigado ao regime da separação obrigatória de bens, tá bom? Então, mais um pouquinho dessa importância em relação à conversão da união estável em casamento, que vai ser pauta nas próximas aulas. Então, vamos conversar rapidamente sobre o regime da comunhão parcial de bens. Gente, o regime da comunhão parcial de bens é o mais adotado no Brasil, justamente porque grande maioria das pessoas que está em união estável está sendo regida por esse regime. E quem se casa também, o brasileiro, ele não tem por hábito fazer o pacto antinupcial. Então, vamos entender aqui como é que esse regime funciona de forma ampla e geral. A lógica dele é o seguinte: tudo aquilo que você adquire antes da sua união ou do seu casamento iniciar,
não será comunicado, né, daí a ideia de comunhão, com o seu cônjuge ou com o seu companheiro. Tudo aquilo que você adquirir na constância dessa união se comunica, desde que o que você receba não seja nada que tenha vindo de herança, nem doação, o que a gente costuma dizer, bens que vieram de forma gratuita, ou seja, sem o esforço da pessoa. No entanto, é importante que vocês saibam que o regime ele vai trazer exceções a bens que irão se comunicar durante essa comunhão. Por exemplo, frutos de bens particulares, um exemplo muito clássico. A pessoa ela recebe uma herança ou ela recebeu um apartamento doado ali pelo seu pai. E esse bem imóvel, por ter vindo de uma doação unilateral, ele é um bem que não se comunica com o cônjuge. Mas imagine que nesse bem a gente tem aluguéis e esses aluguéis estão numa poupança. Ora, ainda que esse fruto tenha vindo de um bem particular, ele vai se comunicar. Ou seja, o próprio regime no Código Civil ele vai trazer algumas exceções. Então, alguns desses exemplos são bens de uso pessoal. Os bens de uso pessoal, ainda que adquiridos na constância do casamento, eles não entram nessa união. Bens que tenham sido subrogados. O que são bens subrogados? Imagine que você tinha uma kitnet no valor de 100 mil antes de se casar. E aí você adquire um novo imóvel na constância dessa união no valor de 150 mil. Ora, 100 mil não veio de um bem que você já tinha? Tudo muito bem. Esse 100 mil que veio desse bem anterior, ele está preservado, ele está reservado. O que é importante? Cláusula de subrogação na escritura de compra e venda, tá? Para que a gente consiga manter esse lastro. Outra coisa que também não vai se comunicar, proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge. Aqui eu queria só dar duas diferenças, porque a nossa jurisprudência ela se manifesta de forma diferente quando a gente está falando de frutos de trabalho. O FGTS é um fruto de trabalho? É. Ele é uma poupança que está sendo ali acumulada? É. Mas o FGTS, o entendimento do STJ é que ele é partilhável. Mas não tem a exceção lá na lei que diz que os frutos, né, que os bens que são provenientes do trabalho, eles não são partilháveis? Veja, o entendimento atual é que imagine que você venha receber uma indenização porque você sofreu um acidente de trabalho. Não é decorrido do seu esforço, você está recebendo uma indenização porque aconteceu algo. Essa indenização, ela não é partilhada com o seu cônjuge, ela não é amealhada, mas ela é devida dos dois, ok? E por fim, apenas para a gente concluir aqui mais um tópico, ele vai trazer ainda algumas questões que entram na comunhão de bens. Então, é importante que a gente entenda que se vocês receberem uma doação em nome dos dois, vai entrar. É importante que vocês saibam que se vocês receberem bens que forem frutos desses bens particulares, eles também vão entrar. Então, é basicamente isso. A gente tem uma linha temporal entre bens particulares, que são bens que não são partilháveis, e bens comuns, que são bens partilháveis. Nessa aula, então, nós conversamos sobre as diferenças práticas de união estável e casamento. Conversamos sobre alguns dos regimes de bens, falamos dos regimes de separação de bens, separação obrigatória de bens, comunhão parcial. E aqui agora vamos entrar no quiz, para saber se vocês aprenderam o que a gente conversou aqui hoje. O artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional em que ano? 2009, 2010, 2011 ou 2012? Gente, resposta correta, 2011. Essa aqui está com mamão com açúcar, hein? Dispensa explicação. Foi o ano em que o STF fez o julgamento do caso. Questão 2. O estado civil de uma pessoa que está em união estável e nunca se casou é solteiro, casado, concubino ou unido. Solteiro, como eu comentei aqui com vocês, uma pessoa que está em união estável não tem o seu estado civil alterado. Não existe essa coisa de concubino e nem de unido, apesar de eu já ter visto isso em formulário, tá, gente? Questão 3. Quem está casado e deseja realizar uma união estável, consegue realizar a escritura pública desde que
esteja separado de fato há mais de 2 anos, esteja separado de fato há mais de 5 anos, esteja separado de fato a qualquer tempo, não esteja separado de fato. Vamos ver aqui a resposta, gente? A resposta é a letra C. Por que eu fiz aqui essa pegadinha com vocês? Porque a gente tem no nosso Código Civil a ideia de que só está separado de fato a partir de 2 anos, quando na verdade não. Hoje o entendimento jurisprudencial é de que a separação de fato se dá a partir da decisão, a qualquer tempo, ok? Espero que vocês tenham acertado as respostas do quiz, essas estão bem facinhas. Nas próximas aulas a gente vai continuar com o assunto do regime de bens, a gente vai trazer os outros requisitos e vamos falar sobre contratos, né? Contrato particular, escritura pública, registro. Até mais! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.